Novamente, Noé teve graça. E eu aqui gostaria de destacar rapidamente como nós vimos essa questão da graça. A graça, eu disse, ela é um dom de Deus. Portanto, é reservado à economia de Deus. É Ele, no seu imensurável saber, Ele pode buscar a quem distribuir a graça. Amém. Diretamente. Amém. E por que isso? Se ela foi dada como um dom, logo como um dom é para todos. O sacrifício de Jesus foi para todos. Mas o que é que falta para que nós possamos distinguir alguma coisa dentro da distribuição desta graça? Nós temos que encontrar a fé. Amém. Amém. A fé, porque ela é que é o termômetro da nossa vida cristã. Amém. Graça e fé, portanto, caminham juntos, inseparáveis. Faz parte do viver cristão, faz parte da vida daqueles que dedicam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ela é de fato um dom disponível de Deus, mas a fé é somente para os que creem. Amém. Portanto, se o dom gratuito de Deus, que é a graça, está reservado, disponível para todos, nem todos serão alcançados por esta graça. E é aqui que há a grande diferença. Porque a fé, ela tem que nascer no meu e no seu coração. Amém. Eu separei aqui o versículo, o capítulo 11 de Hebreus. Vocês podem abrir lá. Capítulo 11 de Hebreus. Ele nos dá uma dimensão. Ele nos dá uma dimensão do que é a fé, para que nós não tenhamos uma fé confusa. Porque acreditar, crer, todos creem em alguma coisa. Ninguém está sobre essa terra hoje que não creia em alguma coisa, todos creem. Então esse dom de crer, ele é inerente ao ser humano. Agora, no que você crê, faz a diferença. Então vamos ver o que é fé. Hebreus capítulo 11 diz logo no primeiro versículo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Então, isto é o que se pode dizer o que é fé. A certeza das coisas que nós não vemos. Você está vendo a destruição do mundo? Você pode até crer que ela possa ser real, mas você não está vendo. Mas no seu coração, você já crê que isto é real. Oh, glória a Deus. Tão real como se estivesse acontecendo agora. Pode não acontecer nos meus dias, nem nos dias de alguns, ou quem sabe de todos aqui. Deus o sabe. É reservada a economia dele. Mas uma coisa é certa: a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Mas é principalmente o fundamento das coisas que nós esperamos. Amém. É o fundamento das coisas que nós esperamos. E mais adiante um pouquinho ainda fala o seguinte, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Muita Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, aqui está a grande dificuldade, a nosso ver, de nós não recebermos a graça de Deus. Porque a graça de Deus depende da intensidade do grau de nossa fé. Da nossa fé. Você recebe a palavra. Você crê que a palavra é real e verdadeira. Mas quando você se aproxima para buscar esta graça, de fato, você se aproxima de Deus pela fé? Ou você já quer ver as coisas acontecendo? É impossível. Porque a fé é a certeza das coisas que ainda não vemos. E sem ela é impossível agradar a Deus. Ela dá testemunho da minha vida, dá testemunho da minha crença, dá testemunho daquilo que eu creio. Diante de quem? Primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Amém? Amém? Quando os sacrifícios, quando as lutas, as dificuldades vierem à tua casa, não se abata com relação a isso. Esteja firme, confiante de que a fé que Deus colocou no teu coração é capaz e única de fazer mover os céus e a terra para que a graça de Deus possa estar na tua casa. Isso pode demorar algumas vezes. Pode vir logo e pode até você nem receber. Porque isso é, na realidade, uma forma que Deus tem para saber a intensidade da tua graça. Porque a questão em recebermos a graça que esperamos está ligada diretamente ao nível de paciência em esperar. Você teria paciência suficiente 120 anos preparando um navio em terra seca? É de se perguntar, né? É de se perguntar. Quando nós queremos que as coisas aconteçam ontem, né? Então, a paciência é o teste da nossa fé. É a maneira que Deus encontrou para saber até onde você, de fato, está na presença dele. Até onde você é fiel, até onde você, de fato, espera dele a graça. Amém. Que é o dom que Deus está distribuindo. Amém. Não importa para Deus o tempo, porque Deus não conta tempo como nós contamos. O tempo de Deus é agora. Aleluia. É neste momento. Amém. Porque Deus não tem nem passado e nem futuro. Deus é um Deus presente. Daí a nossa compreensão pelo ensino bíblico que nós não devemos nos apegar aos deuses do passado. Não devemos nos apegar a deuses que estão nos prometendo para o futuro. Mas devemos estar firmes, consolidados na fé que Ele colocou no nosso coração. Para o Deus presente, para o Deus agora. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Amém. Deus não tem nem passado e nem futuro. Nós temos, porque somos falíveis, porque somos nada, somos pó. Mas quando estamos na graça de Deus, nós somos indestrutíveis. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Esperar e confiar na fé que Ele colocou no nosso coração. Glória a Deus. E agora, eu não quero me estender mais, que nós ainda temos algumas alegrias para frente, né? Vamos olhar o que está escrito no livro de Filipenses. É uma das cartas do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos.
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ali está escrito. Amém? Amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o ensino do apóstolo Paulo para a primeira igreja que Paulo deu partida, digamos assim, na criação desta igreja, na cidade de Filipos. Filipos pertencia a toda aquela região da Macedônia, ficava perto do mar, e era uma rota importantíssima do Império Romano para a Europa, entre a Europa e o Oriente. E Paulo, na sua segunda viagem, fundou aquela igrejinha. Eu imagino uma igrejinha em número de membros, assim como a Insegep ficou. Pequenininha. Porque a cidade era uma cidade importante, era uma metrópole. Naquela passagem daquela rota, aquela rota era a continuação da Via Ápia, a mais importante estrada, né, por um dos exércitos de César transitavam. E ela era a continuação desta Via Ápia. Então, naquela cidade de Filipos, Deus deu àquela igrejinha nascente esta palavra. Será que a igreja andava preocupada com alguma coisa? Preocupada com os acontecimentos ao seu redor? Preocupada com as suas vidinhas particulares? Porque Paulo descreveu tão sabiamente estas palavras. Ele diz logo no primeiro versículo do capítulo 4: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permaneceis assim firme no Senhor, amados. E aí ele faz algumas invocações a nome de colaboradores dele. Mas Paulo, na realidade, quando ele fez essa carta para Filipos, ele estava agradecendo àquela igreja os donativos que ele tinha recebido. Havia no coração de Paulo uma gratidão tão grande por aquela igreja, que ele não se satisfez, mesmo estando prisioneiro. E nessa época estava preso em Roma. Isso era por volta do ano 61 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma, mas ele recebeu donativos enviados por aquela igreja, no momento em que de fato ele deveria estar carente, porque foi muito grande a alegria de Paulo quando recebeu aqueles irmãos. E aí, naturalmente, os irmãos contaram como é que estava a situação na igreja. A igreja está passando por essa prensa, né? É um Getsemane para ela. Então, esse Getsemane, todas as igrejas de Jesus Cristo neste mundo hão de passar. Não tem como fugir disso, porque ela é um ariete diante do mundo e diante das obras de Satanás. E se ela é de fato este ariete, ele terá que ser sempre enfrentado. Dificuldades, muitas vezes de ordem familiar, de ordem financeira, de emprego, sei lá do que hoje nós vimos acontecer nas cidades, por certo aconteceram lá também. Dificuldade financeira da igreja, por certo também. Paulo não se refere a que tipo de donativo ele recebeu, mas com certeza foi aquilo que ele mais precisava. Entre os bens materiais, a presença dos irmãos, para saber como é que está a minha igreja. Eu estou preso aqui, eu não sei o que está acontecendo lá em Roma, eu não sei como é que estão os irmãos lá de Roma, embora ele tivesse a visita de muitos irmãos no presídio, mas ele não sabia nada a respeito daquela igreja que ele fundou. Vamos imaginar que a pastora Nazaré fosse presa
levada lá para Niterói, sei lá para onde, né? Colocada lá num verdadeiro presídio de mulheres, onde tudo que você possa imaginar acontece, e uma serva de Deus estava lá, no meio daquela gente, ouvindo e, quem sabe, tentando ensinar e passar aquilo que ela recebeu no seu coração. Mas ela não sabia mais nada a respeito da igreja de Friburgo. Cortaram a igreja de Friburgo. Como estaria o coração da pastora Nazaré numa situação dessa? Com certeza muito triste e, quem sabe, até preocupada. Mas ela tinha fé no seu coração. Deus vai me retirar do cativeiro. Amém. Amém. Deus vai me tirar do cativeiro. Não importa que tipo de cativeiro. Deus vai me tirar, porque essa é a fé inabalável do seu coração. E por causa desta fé, Deus moveu o coração da igreja em Filipos e mandou irmãos para consolar o coração de Paulo. E Paulo diz aqui no primeiro versículo que eu li, que ele ficou numa alegria imensa quando recebeu aqueles irmãos tão amados. Ele refere a palavra amado só aqui 2 vezes. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, olha só, minha alegria e tudo que eu possa esperar, meu reinado, estão firmes no Senhor, meus amados. Amém. Amém. Amém? Amém, Senhor. Bate o nome do Senhor. Preocupação é uma palavra que está muito presente nos nossos dias. Hoje nós temos preocupação com a segurança, nós temos preocupação com a família, a provisão da família, para a união da família, para a manutenção dos casamentos. Nós temos preocupação quando saímos para o trabalho e quando dele voltamos. Muitas vezes pessoas saem de casa para o trabalho sem saber, sem ter a certeza de que voltam para casa vivos. Quanta insegurança, quanta incerteza. Mas para aquele que está firmado na fé que é a rocha do Senhor Jesus Cristo, para este ele tem o remédio. Aleluia. Por quê? O que é preocupação? A própria palavra quer nos ensinar. Pré significa antes. E ocupação é aquilo que está adiante de nós. Então, preocupação é você se abalar, é você ter dúvidas, é você se inquietar por antecipação. Isso é preocupação. O crente em Jesus Cristo, que faz parte da sua igreja invisível, ele não tem abrigo no seu coração para esta palavra preocupação. Embora dizer, já dizia alguém, né? É fácil. Fazer é que são outros. Tá? Não há quem viva neste mundo sem preocupação. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma indicação de como nós podemos viver ou conviver com a preocupação sem viver a preocupação. Deixa eu dizer isso de novo. Paulo nos ensina como é que nós devemos estar num mundo de preocupações sem viver a preocupação. E como isso é possível? A receita dele é: você quer preocupar-se menos? Quem quer preocupar-se menos, levante a mão. Quem quer preocupar-se menos, levante a mão. Eu estou vendo a igreja. Quem quer preocupar-se menos, ore mais. Essa é a receita. Quem quer preocupar-se menos, ore mais. Quanto mais você orar, quanto mais você estiver na presença de Deus, tanto mais você tem a possibilidade de não se preocupar. Aleluia.
Porque a preocupação deixa de ser sua. Você está orando. Você está orando. Tá? Essa receita é uma receita infalível. E isto é feito para poder nós colocarmos na prática. Eu disse que nós hoje estamos vivendo um dia de ação de graças, né? Pois bem, para você colocar isso na prática, basta você olhar o que ocorre, por exemplo, com um atleta. O atleta, aquele que tem um objetivo final a ser alcançado, que é a vitória na sua especialidade ou naquilo que ele melhor faz, ele treina muitas e muitas horas por dia, incansavelmente, horas e horas por dia. E se ele treina desta forma, a possibilidade que ele tem de ser vitorioso é muito maior do que aquele que tem um treinamento relaxado, ou que treina um dia, descansa no outro. Aí, aquele dia do descanso, ele já vai para o outro treino, já vem puxando uma perna e vai por aí afora. Mas o atleta que se dispõe, que determina no seu coração o seu objetivo, este atleta alcança o seu objetivo. Da mesma forma, se você quer, de fato, ter menos preocupação, treine o seu coração a orar todo dia. Não uma horinha, não relaxadamente, mas orar. Você está fazendo o seu trabalho na cozinha, e aqui eu olho para as mulheres, mas não é só mulher que vai na cozinha não. Eu de vez em quando lavo o prato. Mas você está fazendo o seu trabalho na cozinha. Você pode estar orando. Pode estar orando. Você está indo na sua condução para o trabalho. Você pode estar orando. Você está no seu trabalho. Você pode estar orando. Se você não tem um motivo para orar por você mesmo, ore pela sua igreja. Ore pelos seus irmãos. Olha o exemplo de Paulo. Paulo constantemente estava na presença de Deus, orando pelos irmãos naquelas igrejas. E de repente, a igrejinha de Filipe, que ele não via há muito tempo, aparece lá com donativos para ele e trazendo conforto para a sua vida de prisioneiro. Na realidade, o mundo tenta nos manter prisioneiros. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Não leve as suas causas ao juiz, sem o juiz daqui da terra, sem antes você levar as suas causas insistentemente na presença de Deus, pela oração e pela súplica. Tá? Enquanto Israel, quando entrou na terra prometida, esteve na presença de Deus, ele era vitorioso nas suas batalhas. E do momento que ele fracassava, que ele fraquejava, que ele se sentia cansado daquelas lutas, ele perdia a batalha. Portanto, a nossa batalha neste mundo é permanente. Amém, Senhor. E a igreja de Jesus Cristo neste mundo é este ariete. Ele está confrontando o diabo o tempo todo e as suas hostes. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E ela mesma é quem me diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Ela é uma igreja vitoriosa. E eu reforço aqui, não é a igreja denominação, é a igreja invisível de Jesus Cristo. É a comunhão dos santos através do mundo, que nós não conhecemos, que nós não sabemos quem são, mas que estão orando por nós, e nós devemos também estar orando por eles. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero encerrar aqui, deixando essa palavra de treinamento para vocês, dizendo o seguinte: hoje é um dia que queremos a ação de graça, mas eu queria o contrário, eu quero a graça em ação. Amém. Amém. Hoje é o dia que eu quero a
em ação. Amém. A graça de Deus na minha vida, já revelada, tem que estar em ação. Amém. Amém? Amém.